Eu sou a Larissa, essa é a terceira edição, e hoje a gente vai falar do melhor assunto do mundo, Harry Potter. Em algum momento, em algum vídeo, que eu sou muito fã de Harry Potter. Eu tenho uma relação muito estreita com a série, eu aprendi muito, eu cresci lendo Harry Potter. É uma parte tão importante da minha vida que eu tenho inclusive um canal dedicado só ao tema. E aí já tem um tempo que eu quero fazer um vídeo sobre Harry Potter aqui pra falar sobre as edições, de repente fazer uma comparação entre edições gringas e edições brasileiras. Eu não conseguia me decidir, faltava exatamente um tema bem definido. E aí foi quando eu comprei as edições ilustradas de Harry Potter. No final do ano eu comprei Harry Potter e a Pedra Filosofal, que foi lançado no Brasil pela Rocco. E logo depois eu comprei o Harry Potter e a Câmara Secreta, só que esse aqui no original, lançado pela Bloomsbury. E eu resolvi então fazer um vídeo mostrando um pouquinho pra vocês dessas edições. Então, em primeiro lugar, a gente pode olhar pro tamanho deles e dar uma olhada. Eles têm mais ou menos 23 centímetros de largura por 28 de altura. Então eles são quase quadrados, estão vendo? É uma diferença bem pequena entre a altura e a largura. Então eles são meio quadrados mesmo. Os dois têm essa jacket aqui, que é feita em papel encerado ou papel emborrachado. E os dois têm um trabalho metálico no título. No primeiro a gente tem aqui em azul, no título completo, e no segundo aqui em laranja. E a mesma coisa acontece na lombada. Bom, a jacket deles, quando você tira, ela forma um desenho inteiro, uma ilustração completa. Então a do primeiro livro, por exemplo, essa aqui, que é a chegada do Harry na plataforma 9¾ com o Expresso de Hogwarts aqui, e todas essas pessoas muito doidas, que ele tá achando tudo muito doido aqui. Já do segundo é essa aqui, que é a cena em que eles estão voando no Ford Anglia para Hogwarts. E é uma ideia ótima, né? Maravilhosa essa ideia. E aí, sem as jackets, os livros são assim. Esse aqui é o primeiro, parece estar um pouco mais vermelho na câmera do que ele é de verdade. Ele é um vermelho bem apagadinho. E o laranja também, que é bem apagadinho, que é o segundo. A capa deles é feita com papel bem fibroso, assim, dá pra ver bem as fibras dele. E eles têm uma fitinha combinando com a cor da capa. E as minhas, obviamente, estão todas furadas, pois gatos. As ilustrações, não só as da jacket, mas do livro inteiro, são do Jim Kay. E uma das coisas que eu acho que ele mais acertou foi nas folhas de guarda. O primeiro livro tem duas folhas de guarda diferentes. Então, o primeiro a gente tem essa aqui, que é uma parte de Hogwarts. E esse desenho todo em cinza e branco é muito bonito, porque ele dá uma aura bem sombria, na verdade, pro lugar. E aqui a gente tem uma outra parte de Hogwarts, também nesses tons, nessas cores. No segundo, ele usou a ideia das estufas de herbologia. Então a gente tem aqui a estufa em que eles estudam e aqui novamente as estufas. Bom, a impressão de dentro dos livros, ela é feita toda em papel couché fosco, que é o melhor papel que tem para você imprimir livro ilustrado, por causa da reprodução de cor que ele tem. As ilustrações do Jim Kay são muito detalhadas, elas são muito minuciosas. Então, por exemplo, nessa aqui, que é o Harry no armário debaixo da escada, a gente pode ver as teias de aranha, as próprias aranhas aqui embaixo. É tudo muito detalhado, tudo muito bem feito. Aqui também, por exemplo, que a gente tem o momento em que eles vão entregar o Norberto para os cuidadores de dragão, né? E o Jim Kay criou esse conceito, que é dessa torre que tem uma forma de dragão. Então ela tem uma silhueta de dragão passando em torno dela. Além disso, uma coisa que eu acho maravilhosa nos desenhos dele é o uso da cor. Então, por exemplo, nessa ilustração aqui, olha só esses tons de laranja e de vermelho e o contraste com o preto. Aqui é o pôr do sol e a gente tem os aros do campo de quadribol e o castelo ao fundo. É muito linda essa ilustração. Tem também essa aqui, que é quando o Draco pega o lembrol do Neville e aí ele tá aqui em cima, voando. E olha só os detalhes dessas folhagens. As cores também aqui pra mostrar a época do ano. Maravilhoso. E uma outra coisa que eu acho brilhante é como que ele usa o branco pra dar brilho. Ele usa a tinta branca de uma forma que parece que ela tá acesa. Então, olha essa composição aqui. Essa aqui é uma das ilustrações que pega as duas páginas. A gente tá na floresta e aí a gente tem um unicórnio aqui. E o branco do unicórnio, ele parece que tá aceso. Ele também consegue dar esse tom de iluminação, não só com o branco, mas também com um tom de laranja,
quando a gente tem, por exemplo, essas imagens das velas do salão principal. As ilustrações todas são lindas, mas as que eu acho mais legais são essas que pegam as páginas inteiras, essas composições grandes. Então eu vou mostrar algumas aqui que são as minhas favoritas. Essa composição, que é a casa do Hagrid, que tem esse monte de detalhes, que tem esse uso das cores maravilhoso também. E claro, o desenho da capa, que se repete no interior, que é a estação 934. Bom, no livro 2 a gente tem também o mesmo cuidado com detalhe, com as cores, com essa ideia de iluminação. Então quando a gente pega, por exemplo, essa ilustração que é da estação King's Cross, a gente vê a quantidade de detalhe, porque ele está falando de um lugar da vida real, então a atenção que ele teve para os mínimos detalhes. E além disso aqui o uso dessa tinta bem clarinha, bem diluída, para mostrar uma ideia de transparência, porque eles estão invisíveis. Um recurso muito legal que ele usa no segundo livro é o das páginas pretas. Quando a gente está no capítulo do aniversário de morte do Nick Quase Sem Cabeça, boa parte dele é todo em páginas pretas e os fantasmas representados de forma meio brilhosa, como esse cavalo fantasmagórico maravilhoso. Esse recurso também é usado lá no penúltimo capítulo, que é o herdeiro de Salazar Slytherin, que é quando a gente conhece o herdeiro de Sonserina, né? E aí as páginas são todas pretas e ele faz um contraste muito legal com o verde, que aí ele vai pegar as cores da casa, as cores que representam o Salazar, e também são as cores da cobra, né? Do basilisco. Então a primeira página do capítulo é essa aqui, com o olho do basilisco. E aí durante o resto do capítulo a gente tem, na parte inferior da página, essa textura de pele de cobra verde aqui. E aí tem, claro, essas composições gerais, essas composições grandes, que são também maravilhosas. Como essa que mostra um dia de inverno, um dia com uma nevasca. Essa do jogo de quadribol, que a gente tem a expressão do Harry. Olha a expressão do Harry, esquivando da chuva. E claro, a mais linda de todas, quando eu cheguei nessa página, eu desacreditei que eu tava vendo um desenho tão maravilhoso. Que é quando o Harry conversa com o diário de Tom Riddle. E aí o Tom Riddle leva ele pra dentro do diário, pra essa memória desse acontecimento que teve há 50 anos atrás. E aí na hora que ele é sugado pelo diário, olha só a ilustração que o Jim Kay fez. Olha o uso de cor para representar a magia. Tem algumas coisas que os livros têm em comum e tem algumas em que eles se diferenciam. Então, por exemplo, os dois têm uma coisa muito interessante, que é um recurso que é não deixar nenhuma página em branco. Então, mesmo as páginas que não têm desenhos, figuras, cenários, pessoas e tal, elas não são em branco. Elas têm sempre um certo pano de fundo. No primeiro livro, isso em geral aparece como pingos de tinta, como aqui, por exemplo. No segundo livro, isso já vai aparecer mais na ideia de textura. Tem várias texturas diferentes. Quando está falando sobre as aranhas, tem textura de teia de aranha. E o capítulo do Cornélio Fudge, por exemplo, ele tem essa textura, combinando com o chapéu de coco dele. Uma coisa legal também, e que é uma coisa que eu não tinha reparado, é que a apresentação do capítulo foi alterada do primeiro para o segundo livro. Então, no primeiro livro, a gente vê que o título do capítulo vem sempre integrado ao desenho. Por exemplo, aqui a gente tem o título que está numa placa do trem do Expresso de Hogwarts. Já no segundo livro eles optaram por separar o título e o desenho que tem a ver com ele. Então a gente tem aqui, por exemplo, o título está aqui e a ilustração está em cima, não está integrado mais. Isso pode ser uma coisa boba, mas foi uma escolha consciente do Jim Kay. Eu vi uma entrevista dele em que ele conta por que ele fez isso. E é uma coisa muito legal. Colocar em pequenos detalhes da ilustração essa transformação pela qual a história passa. E essa foi uma das escolhas que ele fez. Outra escolha que dá pra ver, que dá pra notar, é como que a paleta de cor muda também. Do primeiro pro segundo livro tem uma desaturação muito grande de cor. O primeiro é bem mais colorido, o segundo já é um pouco menos. E isso tem muito a ver com o clima do livro. Quem leu a série Harry Potter sabe que o primeiro livro tem um tom e tem um clima muito mais inocente, infantil, apesar de tratar de temas muito pesados e muito sérios, mas o tom com que ele trata isso é muito mais leve do que a forma como ele trata as mesmas coisas no sétimo livro. Então tem uma transição que a gente acompanha de clima e de abordagem das coisas. E aí o Jim Kay, ele quis transformar isso e fazer essa mesma transição na ilustração. E aí ele vai pegando pequenos detalhes assim, no primeiro livro era assim, agora é assim. No terceiro livro isso vai mudar também. Uma coisa que eu acho muito legal nesses livros é que, além de colocar as ilustrações da história e do cenário que está se passando e tal, ele colocou algumas ilustrações técnicas e científicas. Então, por exemplo, depois que a gente conhece o Norberto, a gente tem aqui uma imagem do dragão e no canto tem escrito que essa ilustração foi retirada da edição ilustrada de Espécies de Dragões da Grã-Bretanha. E tem também a ilustração dos ovos de dragão, dos tipos de ovos de dragão, que é essa aqui.
que é super detalhada também, que também dá crédito para esse livro sobre dragões. No segundo livro a gente tem, por exemplo, a ilustração da Fênix. Tem uma ilustração bem científica mesmo das mandrágoras. E tem esse rótulo, essa propaganda da Excalibur, que é aquela poção que o Harry toma quando o braço dele fica sem osso. Depois que eu comprei esses livros, eu reli os dois e foi uma experiência muito diferente de leitura. Eu tive a minha primeira experiência de leitura quando eu li a edição em português. Eu tive a segunda experiência de leitura quando eu reli a série toda em inglês. E essa terceira edição, com ela ilustrada, com certeza foi uma nova etapa. É muito diferente e é muito bom, é muito encantador. A ilustração do Jim Kay, ela carrega realmente uma magia com ela. Ele consegue colocar na ilustração todo aquele clima e, às vezes, visualmente a gente vê a magia acontecendo. É uma coisa que falta nos livros, né? A gente não consegue ver, a gente tem só que imaginar. Então eu achei uma experiência maravilhosa de leitura e eu super recomendo. Não são livros baratos, são livros mais caros mesmo, embora eu acho que o primeiro tá numa promoção bem boa esses dias. São livros que vale a pena você correr atrás para ter, até porque vai ser lançada a série toda. E em outubro desse ano sai o terceiro livro. Eu já estou ansiosíssima porque o terceiro livro foi meu livro favorito durante a maior parte da minha vida. E eu tô muito ansiosa pra ver porque eles já liberaram a capa, já liberaram algumas imagens. Então eu tô bem animada. Eu vou deixar aqui embaixo o link de todas as entrevistas que o Jim Kay deu pro canal da Bloomsbury no YouTube. E se eu não me engano, a Roku republicou eles com a legenda. De qualquer forma, eu vou procurar tudo e vou deixar tudo aqui. Que são entrevistas muito legais em que ele conta sobre o processo de criação, as inspirações que ele tem para criar os desenhos, como que foi mergulhar nesse mundo novo. Então é isso, quando der uma brechinha de novo, eu venho falar de Harry Potter de novo. Se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever no canal, comentar, dar like e eu vejo vocês no próximo vídeo.